Qual circunstância um hífen substitui uma vírgula? Não, não é possível. Qual a diferença entre o hífen e o travessão? Agora sim, o travessão sim substitui vírgula, o hífen não. Qual é a diferença entre hífen e travessão? Veja só. Primeiro, hífen é uma notação léxica. O que é uma notação léxica? Um dos sinais auxiliares da língua portuguesa. Assim como hífen, o tio, a cedilha, são notações léxicas. Por exemplo, meio-dia. Meio-dia é uma palavra composta, grafada com hífen. Hífen é um traço unitivo, pequeno e suspenso. Não fica na base da letra, é suspenso. Travessão é um sinal de pontuação. O travessão, primeiro, ele é longo e ele é embaixo. Os processadores de texto não fazem um travessão na base, na linha, fazem ligeiramente suspenso, mas de qualquer maneira é diferente do hífen. Querem ver? Por exemplo, quando eu digo assim, Nadir, vírgula, coordenadora do Senacult, Nadir, vírgula, coordenadora do Senacult, venera Alice. Veja que neste caso, coordenadora do Senacult é aposto explicativo, explicando quem é Nadir. Quem é Nadir? Coordenadora do Senacult. Então fica entre vírgulas. Eu não quero usar vírgulas. Que outra opção eu tenho? Eu posso usar parênteses e posso usar travessão. Então, neste caso, duplo travessão substituindo dupla vírgula. Então eu digo, coloco aqui, Nadir, travessão. Coordenadora do Senacult, travessão. Venera Alice. Travessão é um traço mais longo e é embaixo. O hífen é um traço curto e é uma notação léxica em cima. O travessão não é notação léxica, é um sinal de pontuação. Notações léxicas são sinais auxiliares que ajudam na pronúncia de algumas palavras. É o caso do hífen, o tio, a cedilha, o apóstrofo. Então, duplo travessão equivale a dupla vírgula. Você pode usar duas vírgulas ou dois travessões, tanto faz, certo? Então, nesse caso, sim, aí você pode substituir vírgula por travessão, mas não por hífen. Hífen não pode ser usado no lugar de vírgula em hipótese alguma. O hífen é usado quando? O hífen é uma notação léxica que se emprega na composição de palavras, palavras compostas, como é o caso de meio-dia. No caso de derivação prefixal, no caso de prefixos, por exemplo, super-herói é um prefixo, né, também com hífen, e também na divisão silábica, na translineação, passagem de uma linha para outra. Por exemplo, você está escrevendo a palavra passatempo, aí não coube tudo numa linha, você usa o hífen e passa para outra linha, passatempo, e assim por diante. O hífen também é empregado na ênclise e na mesóclise, né, na colocação pronominal. Por exemplo, guardar-lhe. Veja que em guardar-lhe você usa o hífen. Também na mesóclise, neste caso aqui é ênclise, né, mas na mesóclise. Por exemplo, entregar-te-ei. Entregar-te-ei, nós usamos o hífen, duplamente o hífen na mesóclise. Mas hífen é um traço curto e suspenso no meio da palavra, da letra. Travessão é um traço longo e é embaixo, na base da letra. Os processadores de texto, repito, não fazem o travessão exatamente na base, fazem ligeiramente suspenso, mas é diferente do hífen. Veja só, um procedimento prático que agora não tem nada a ver diretamente com português. Não deixa de ter, né? Mas não é exatamente de português. É uma informação técnica para você. Quando você está trabalhando no Word, ou em qualquer processador de texto, por exemplo, eu uso InDesign, que é o programa que eu uso para fazer os meus livros, né? Uso InDesign, uso o PageMaker, né? O PageMaker já é um programa mais antigo, né? Eu uso Word, eu uso muito Word, né? Em qualquer situação. Uso às vezes o Corel. O Corel não é um processador de texto, mas às vezes também funciona como processador de texto. Uso outro programa que eu estou usando agora para fazer algumas informações, alguns cartazes. Nesse caso, para você usar travessão, você usa o seguinte procedimento. Você digita no teclado numérico, primeiro, você aperta aquela tecla do lado esquerdo do teclado, Alt. Aperta a tecla Alt e digita este código aqui no teclado numérico, 0151. Aí você tem travessão. Experimente fazer isso. Faça um teste aí.
qualquer computador que você esteja usando, quer usar travessão, aperte aquela tecla que fica Alt, né, aquela que fica lá do lado esquerdo, lá embaixo, lado inferior esquerdo, e digite no teclado numérico 0151. Aí você tem o travessão, você vai ver que é bem diferente do hífen. É uma dica que eu estou dando aí para você, né? Caso você ainda esteja confundindo travessão com hífen. Manuscrito não tem como errar, né? É só escrever mais longo e aí embaixo, o travessão. O hífen mais curto em cima. Texto impresso, use esse código Alt 0151. Os processadores de texto entendem como travessão usando este código, aí sim, fica aquele travessão alongado. As pessoas, em geral, na hora que estão digitando, colocam apenas o hífen e dão espaço. Aí o hífen se alonga um pouquinho mais. Não é travessão. Travessão é muito diferente, tá? Deixa eu me mostrar aqui. Será que eu consigo mostrar na câmera? Será que é possível? Eu vou mostrar aqui um caso da diferença entre o hífen... Eu aproximo? Como é que eu procedo? Eu aproximo, né? Para mostrar a diferença entre o hífen... É possível isso? Eu mostro para você aí. Deixo bem aberto. Tá. Deixa eu me mostrar aqui um exemplo de travessão e de um hífen. Olhem só. Deixa eu ver se tem algum hífen aqui. Travessão já achei. Deixa eu ver se há algum hífen. Que como eu não selecionei previamente, eu sei onde é que tem. Aqui nós temos aqui, oração interferente. Oração intercalada, interferente. Deixa eu me ver aqui. Só para mostrar a diferença entre o hífen e o travessão. Aqui. Olhem só. Quando está bem assim. Veja, está certo? Dá para ver? A frase é assim, só para eu lembrar qual a frase, né? A frase está bem no meio aí, oração intercalada interferente. Quero aprender suas técnicas. Veja que o travessão. Quero aprender suas técnicas. Dá para ver? Aí, na sequência vem assim, disse o recém-chegado com hífen. Viram a diferença entre o travessão, eu usei duplo travessão aí, e usei o hífen recém-chegado. Viram a diferença? Esse travessão você obtém com esse código aqui, apertando a tecla Alt e digitando o código 0151. Está certo? Quero agradecer de coração a presença de vocês, né? Para mim é motivo de grande orgulho tê-los conosco sempre. Eu sempre gosto de dizer isso, que quando eu faço a live, eu abro o meu coração, mais do que a minha biblioteca para chegar até vocês, eu abro o meu coração com a participação aqui dos meus filhos, né, que são os meus assistentes, pessoas que são muito competentes, que nos ajudam bastante, que fazem com que essa live se torne realidade. Então eu quero de público agradecer aos meus filhos aí pela participação, pelo trabalho que despendem, né, nessa live, em todas as lives. Muito obrigado, que Deus esteja no lar de todos vocês. Muito obrigado por vocês estarem conosco de coração.